Olá, tudo bem? Espero que você esteja bem tranquilo. E se você chegou aqui, que bom que você está por aqui, né? Porque com esse vídeo nós vamos aprender um pouco a falar sobre um assunto muito importante. Um assunto que com certeza vai cair nas suas provas, principalmente no Enem, e é o chamado da primeira lei da termodinâmica. Muito interessante a gente falar um pouquinho sobre esse assunto. E vale ressaltar, né, que aqui é um vídeo curto, então a gente acaba não falando dos pré-requisitos. Alguns conteúdos importantes, como gases, né, calor, é importante que você já tenha visto em algum momento. Primeira lei da termodinâmica. Muito importante para você estudar e fique aqui até o final que com certeza você vai gostar muito e vai aprender muita coisa. Prometo para você que vai ser bem curtinho, tá bem? A primeira lei da termodinâmica, a gente pode entender que é uma lei que trabalha com a conservação da energia. Então, quando nós falamos em primeira lei da termodinâmica, na realidade estamos falando da conservação da energia. Ou seja, você vai trabalhar com a ideia de que a energia está se conservando. Basicamente é isso. E aí nós vamos entender alguns conceitos, né? Algumas transformações gasosas que vai nos ajudar a resolver muitos problemas. Para ficar claro para você, eu vou tentar ser bem resumido, vou tentar ser muito claro, né? Aqui a gente não vai contemplar todo o conteúdo, mas o básico, sim, o básico eu quero passar para você e caso a gente tenha uma quantidade de likes suficiente, a gente pode dar mais detalhes, né? Falar alguns conhecimentos prévios, né, que não estão sendo mencionados neste vídeo. Então, se você está chegando aqui, curta, comenta, compartilhe com outras pessoas para que a gente também possa ajudar outras pessoas também. Às vezes você está meio perdido, sem entender o que está acontecendo, mas vamos lá. Eu sou o professor Paulo, já trabalho com ensino médio há mais de 10 anos, né? Fui formado pela Universidade Federal de Minas Gerais e estou aqui fazendo esse vídeo para te ajudar, para que você possa encontrar um caminho mais fácil para aprender física. Como eu disse para vocês, hoje eu quero falar com vocês sobre a primeira lei da termodinâmica, que na realidade vai trabalhar com a ideia da conservação da energia. Então, para a gente poder pensar na primeira lei da termodinâmica, inicialmente vamos pensar em um gás que esteja contido em um determinado recipiente. Então, imagine um recipiente fechado, tudo bem? E aí vamos pensar que dentro desse recipiente tem um determinado gás. Bacana demais, existe um gás nesse recipiente aqui, e este gás ele ocupa um espaço, tá bom? Ele tem uma temperatura e ele pode aumentar ou diminuir o volume de acordo com o que a gente faz com esse gás. Tudo certo? E quando a gente fala na primeira lei da termodinâmica, então, um detalhe importante que a gente tem que associar é a energia interna. Na realidade, nós precisamos de pensar na variação da energia interna, que a gente vai chamar de ΔU. E aí nós vamos dizer que esta variação da energia interna vai ser igual ao calor trocado menos o trabalho realizado. Então, para eu falar na primeira lei da termodinâmica, o primeiro passo que a gente precisa de entender é que existe essa equaçãozinha aqui. Para deixar registrado, para vocês não terem dúvida, né? O W que seria o nosso trabalho. E aí, pessoal, esse trabalho você vai pensar o seguinte: o gás ele pode aumentar o volume ou reduzir o volume, tudo bem? E aí a gente tem também o calor trocado, ou seja, o meu gás ele pode trocar calor com a vizinhança e ele pode receber calor ou liberar calor. Então eu tenho também o calor trocado. E por fim,
nós vamos entender o que vai ter aqui. Isso aqui, o ΔU, como eu disse para vocês, ele vai ser a variação da energia interna. A primeira lei da termodinâmica é bem simples e é basicamente isso aqui, somente isso. Então, eu tenho a variação da energia interna é igual ao trabalho realizado menos... Desculpa, é igual ao calor trocado menos o trabalho realizado. Tudo bem? Aí, pessoal, existem alguns tópicos que são importantes para a gente poder, então, entender muito bem. Primeira coisa que eu quero que vocês entendam é o seguinte: a que está relacionada cada uma dessas grandezas? A que está relacionado a variação da energia interna, a que está relacionado o calor trocado e a que está relacionado o trabalho realizado. Em resumo, nós podemos dizer o seguinte: vamos pensar uma coisa. Quando eu estiver só para nós deixarmos bastante registrado para vocês, quando eu penso no trabalho, tá bem? A gente vai pensar que o trabalho ele está associado à variação do volume, tudo bem? Então, eu vou ter um trabalho realizado quando eu tiver volume mudando. E aí, pessoal, bem dizer, né? A gente pode associar isso. Não é necessariamente a variação de volume, não é o trabalho realizado. Contudo, quando a gente tem a variação do volume, a gente tem o trabalho realizado pelo gás ou sobre o gás. E aí vamos anotar uma coisa muito importante, que é o seguinte: quando eu tenho, tudo bem? Quando o meu enunciado me passar uma variação do volume positiva, indica que o meu gás aumentou o volume, perfeito? Então, ou seja, se a variação do volume for positiva, ou seja, o gás expandiu, nós vamos dizer que o trabalho é positivo, perfeito? Volume. Isso é algo que faz muita diferença. Você lê no enunciado e fala, um gás sofreu uma compressão, então o volume dele reduziu. Se o volume reduziu, significa que o trabalho foi negativo. E aqui, se aqui aumentou com trabalho positivo, nós vamos ter um aumento do volume, aumentou o volume. Se ele for negativo, o que aconteceu com o gás? Diminuiu o volume, diminuiu o volume. Isso é muito bom para você sacar, para você conseguir resolver as questões. Então, quando eu falo o trabalho, ele está associado à variação do volume. Lembrando que o W aqui é o trabalho e ele está associado à variação do volume. E aí nós vamos dizer que o trabalho positivo indica que o gás aumentou o volume e o trabalho negativo indica que o gás diminuiu o volume. Ah, professor, e o que é o que mesmo? Vamos pegar e entender o que vai ser o que. O que ele está relacionado com a troca de calor, tá bem? Troca de calor. E aí, para ficar muito claro para você, vale ressaltar que a gente tem a vizinhança, que é o que está fora do recipiente, e tem o sistema, que é o gás, que é o que a gente está estudando. E aí, queridos, quando eu falo isso aqui, ó, que o meu calor é positivo, isso indica que gás, tá bem? Se eu tenho o calor positivo, o que aconteceu então? O gás recebe calor. Então, nessa situação, nós vamos ter uma interação entre o calor recebido pelo gás, né? Ele recebeu o calor nessa situação aqui. E se o calor for negativo? Se o calor for negativo, nós vamos ter que o gás liberou calor. Ah, professor, tem uma dúvida. Aposto que você pensou nisso. E se o calor for igual a zero? E se o trabalho for igual a zero? Não está aí. Eu entendi que quando o trabalho é positivo, o meu gás aumenta o volume, e quando o meu trabalho é negativo, o meu gás diminui o volume.
Mas e quando o calor é positivo? O que aconteceu? Né? E quando o calor é negativo, é igual a zero, perdão, quando o calor é igual a zero, o que aconteceu? E quando o trabalho é igual a zero? Em ambos os casos, o zero indica uma não variação. Então, se o trabalho for igual a zero, indica que o gás não variou o volume. Nós tivemos uma transformação isovolumétrica. E se o calor for igual a zero, significa que eu tive uma transformação onde não houve variação de calor, onde não houve troca de calor. E aí aconteceu uma transformação gasosa muito rápida. Essas duas incógnitas são muito importantes, nós vemos, mas ainda tem a terceira, né, que está relacionado, que é a energia interna. E como vocês sabem, a energia interna ela está associada, eu associo a energia interna com a variação da temperatura. Variação da temperatura. E aí o que eu quero que vocês percebam? Algo muito tranquilo. E nós vamos pensar o seguinte, ó. Se o meu ΔU for maior que zero, isso significa que houve um aumento da temperatura. Aumento da temperatura. Muito bem, professor. Muito bacana. E se eu tiver uma situação onde o meu ΔU for menor que zero? Se o meu ΔU for menor que zero, indica que nós tivemos uma diminuição da temperatura. Diminuição da temperatura. Gente, muito tranquilo, né? E aí, é bem tranquilo, né? De nós entendermos. E essa convenção de sinal ela é muito importante para a gente poder entender muito bem a primeira lei da termodinâmica. Então, no primeiro momento, o que eu tenho no meu primeiro momento? Eu vou entender a primeira lei da termodinâmica, que é ΔU é igual a Q menos trabalho. Entendido isso, ficou fácil. Agora, o que eu vou fazer? Eu preciso de ter essa convenção de sinal muito clara para mim. Então, eu preciso primeiro de entender o que é o meu ΔU, o que é o Q e o que é o W. No caso, o trabalho, né? E aí, só para a gente poder fechar, eu quero que vocês... Vou escrever mais uma vez aqui, ó. Variação da energia interna é igual a calor menos trabalho realizado. Bacana? Pessoal, vale ressaltar para vocês que essa ideia, já mencionei e repito, essa aqui é uma ideia de conservação da energia. O meu gás, quando ele está no recipiente fechado, ele pode ter e ele recebe calor, basicamente o que vai acontecer? Parte desse calor vai ser usado para aumento da energia interna, como consequência nós vamos ter um aumento da temperatura e eu também vou ter uma realização de trabalho. Bacana? Essa é a primeira lei da termodinâmica. O que acontece? Para nós não termos um vídeo muito longo, né? Não passarmos muito tempo, eu vou parar por aqui. Vale ressaltar que ainda é muito interessante que vocês entendam a ideia das transformações gasosas, que nós temos a transformação isotérmica, adiabática, isovolumétrica ou isocórica. São transformações gasosas que são muito importantes, né, com relação à primeira lei da termodinâmica. Mas, por enquanto, eu vou passar por aqui. O que eu quero, né? Saindo daqui, você, ao fechar o vídeo, o que eu quero que você saiba? Primeira coisa, muito básica. Primeira lei da termodinâmica trata do quê? Trata da conservação da energia. Este é um ponto muito importante. Você precisa de lembrar disso.
Primeira lei da termodinâmica, como primordial, eu preciso lembrar que se trata da conservação da energia. Quando eu falo calor, quando eu falo energia interna e quando eu falo trabalho, eu estou falando de uma energia que está sendo manifestada de forma diferente, mas ela se conserva. Este é o primeiro ponto, muito importante para vocês. Depois disso, essas convenções de sinais, elas são muito importantes. Se você não entendeu, volta no vídeo e pega direitinho. Mas só para fechar, ΔU, que é a energia interna, quando é positivo, houve um aumento de temperatura. Quando é negativo, houve uma redução da temperatura. Quando é igual a zero, não teve mudança de temperatura. E o que, professor? O que eu coloco o gás como central e penso o seguinte: se o Q é positivo, o gás recebeu calor. Se o Q é negativo, o gás liberou calor. E assim pronto. E o trabalho está relacionado ao volume, e quando o volume sofre uma expansão, o gás realiza trabalho, e se é uma expansão, aumentou o volume, então o W é positivo. Beleza? Pessoal, vou parar por aqui, porque o vídeo já está um pouco longo. Não vou dar prosseguimento, mas aquela questão, paga o garçom. Se vocês tiverem, se esse vídeo alcançar 100 likes, eu vou fazer um vídeo explicando detalhadamente as transformações gasosas e vou fazer um exercício do Enem também, tá bem? Mas assim, espero que vocês tenham gostado. Compartilhe com outras pessoas, inscrevam no canal. Eu vou estar postando constantemente vídeos aqui, tá bem? Se você é meu aluno, deixa aí seu like também, comente, né? Porque é muito importante isso. Nós juntos vamos levar conhecimentos para todos. Fiquem com Deus, um forte abraço e até a próxima.